Bom, pessoal, então vamos ao segundo esboço de gráfico. Vou pegar uma função bem complicada, que é seja f de x, x à quarta, menos 8x quadrado, mais 16. Bom, nós já sabemos que para esboçar o gráfico, nós precisamos do que mesmo? Roteiro, raízes, pontos críticos. Detectou os pontos críticos, são de máximo ou de mínimo. Faz o estudo da concavidade e esboça o gráfico. Simples, né? Então, será que não é? Vou enumerar então. Vamos, raízes. As raízes de uma equação, nós igualamos essa equação a zero. O que a gente recomenda quando vocês têm uma desse tipo, faz uma mudança de variável. Por exemplo, t igual a x quadrado. Vocês vão ver que facilita a barbaridade. Ó. Então vai ficar t ao quadrado, que é o x quadrado, menos 8t mais 16 igual a zero. Bom, equação do segundo grau, nós já sabemos que nós temos que achar o delta, né? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, nosso delta b é menos 8 ao quadrado, menos 4, multiplica a, o a é o coeficiente do quadrado, né? É 1, né? Do t quadrado, e c é 16. E, resumidamente, menos 8 ao quadrado é 64, menos 4 vezes 1, 4, vezes 16, 64. Então, fica 64 menos 64, isso aqui, nosso delta deu zero. Então, nosso t, a forma de Bhaskara é menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O b é menos 8, menos 8 é 8. Mais ou menos raiz de delta é zero. Sobre 2a, o a vale 1, então é 2. Então daqui nós temos uma raiz telinha, que é 8, raiz de 0 é 0, mais 0 sobre 2. É 8 sobre 2, então a raiz é 4. E t, duas linhas, a segunda raiz, é 8, né? Menos raiz de delta, que é 0, sobre 2a. Então vai dar 8 sobre 2, que é igual a 4. Bom, essa função já começou a complicar, que apesar de ser uma de quarto grau, só vai ter duas raízes. Vamos ver o que isso vai estar lá na frente. Então, se t é igual a x quadrado, então x quadrado é igual a 4. As duas raízes deu o mesmo valor, né? Então, x é mais ou menos raiz de 4, que dá 2. Já encontramos as raízes. Então, uma dá menos 2, outra dá 2. Depois, nós vamos achar os pontos críticos. Para achar os pontos críticos, vamos derivar a função.
Então f' de x, lembrando que a função é essa aqui, né? Ó. F' de x é x à quarta, a derivada é 4x ao cubo, menos x quadrado, vem 2 vezes 8, 16, x, e a derivada de 16 é zero. Então essa aí é a derivada da função. Para achar os pontos críticos, nós vamos igualar a zero. Então 4x ao cubo menos 16x igual a zero. Aqui já dá para dar uma ajuda. Vamos colocar o 4x em evidência. 4x ao cubo dividido por 4x dá x ao quadrado. Menos 16x dividido por 4x dá menos 4. Igual a zero. Então nós temos um produto dando zero. Ou 4x é igual a zero. E se 4x for igual a zero, passa o 4 para o outro membro, x igual a zero. Já achamos um ponto crítico. Ou aquele produto que está dando zero, ou x quadrado menos 4 igual a zero. Então, x quadrado é igual a 4. Portanto, x é igual a mais ou menos raiz de 4, que dá 2. Olha o que eu disse, já começou a dar umas coisas diferentes. Ou seja, 2 pontos críticos é igual a 2 raízes, as duas raízes. Mas a raiz é onde a função corta o eixo do x. Vamos indo, vamos ver o que vai dar no final. Agora vamos ver se esses pontos críticos, o que são máximos e quais são mínimos. Para fazer isso, nós vamos fazer a derivada segunda. Vamos pôr a primeira aqui de novo. A derivada primeira deu 4x ao cubo. 4x ao cubo menos 16x. Essa foi a derivada primeira. Mas para o máximo e mínimo, vamos fazer a derivada segunda. A derivada segunda, então, vai dar 12x quadrado menos 16. Então, lembrando aqui, já que a lousa está apagada, que os pontos críticos é x igual a menos 2, x igual a 0 e x igual a 2. Né? Esses são os pontos críticos. Então, vamos ver a derivada segunda de cada ponto. Vamos relembrar também aqui, então, quando a derivada segunda de x, se ela for positiva, então é um ponto, quando for positivo, é um ponto de mínimo. E quando a derivada segunda for negativa, isso é um ponto de máximo. Bom, então vamos ver então f duas linhas de menos 2, né? Voltando ali na f duas linhas, que é 12 que multiplica x quadrado, x nosso agora é o menos 2, menos 16.
que vai ficar 12 vezes 2 quadrado é 4, menos 16. Então aqui dá 48 menos 16, 32. Então, a derivada segunda de menos 2 deu positivo, certo? Vamos colocar aqui. Então, a derivada de menos 2 deu positivo. Como se concentrar com tanto cachorro latindo assim, não sei. Então, deu positivo. Isso quer dizer que menos 2 é ponto de, deu positivo, mínimo. O F, duas linhas de 0, vamos ver quanto vai dar. Então é 12 que multiplica 0 ao quadrado menos 16. 12, 0 ao quadrado é 0, né? 12 vezes 0, 0, menos 16, que é igual a menos 16. Então, menos 16 é negativo. Então, a F, duas linhas de 0, ela deu negativo. Ora, isso quer dizer então que 0 é ponto de, olha lá em cima, quando é negativo, ponto de máximo. E falta só nós estudarmos o F duas linhas de 2. 12 vezes 2 ao quadrado menos 16. Então nós já vimos lá em cima, que dá então 48 menos 16, que dá 32. 32 é positivo. Então, a derivada segunda de 2 é positiva. Isso quer dizer que 2 é ponto de mínimo quando dá positivo. Ok, pessoal? Então, vamos aproveitar que já está lá em cima. Vamos deixar então o menos 2. Menos 2 é mínimo. Isso é bom anotar, porque na hora de esboçar o gráfico não perde tempo, né? 0 é ponto de máximo. E 2 é ponto de mínimo. Vamos ver como vai ficar esse gráfico depois, né? Porque tá complicado. Estou querendo as raízes. 2 e menos 2, além de raiz, também é ponto de mínimo. Vamos ver o que vai dar. Bom, agora nós temos que achar a concavidade. Lembrando, né, a todos que toda função tem concavidade. Ou concavidade para cima ou concavidade para baixo. Nem toda concavidade é igual a parábola, aquela concavidade bonitinha, né? Mas todas têm concavidade. Menos a reta, evidente, né? Mas, então, para nós acharmos a concavidade, nós temos que essa derivada segunda que nós fizemos, deu 12x² menos 16, nós vamos igualar ela a 0. Nós vamos igualar a 0. Nós vamos igualar a 0 e vamos resolver, né?
Então fica aqui 12x ao quadrado. O menos 16 passa para o outro membro como do outro membro da igualdade como 16. X quadrado. Antes vamos já dar uma simplificada aqui, ó. Porque como é uma igualdade, se eu dividir esse aqui por 4, dá 3. Se eu dividir isso aqui por 4, dá 4. Então fica mais fácil, né, da gente... Então vamos pôr aqui o que sobrou. 3x quadrado é igual a 4. Então o x quadrado é igual a 4 terços. O 3 passa dividindo. E o x é igual a mais ou menos raiz de 4 terços. E se quiser deixar bonitinho tal, né? Aqui é cálculo. X é igual a mais ou menos. Vamos fazer passo a passo. Raiz de 4 sobre raiz de 3. Então, o x é igual a mais ou menos. Raiz de 4 é 2. E raiz de 3 é irracional, é raiz de 3. Sempre que possível, tenta, né? Não deixar a raiz no denominador. Então, racionalizando isso aqui, então aí vou multiplicar em cima por raiz de 3. E embaixo também, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Isso aqui para fins de gráfico lá, eu fiz uns cálculos aqui, dá mais ou menos 1,15. Raiz, 2 vezes raiz de 3 sobre 3. Bom, mas é só para o gráfico, né? Por enquanto, aqui, ó, não esquenta com isso aqui não, tá? Não se preocupe com isso. É 2 raiz de 3. Então vamos fazer o estudo do sinal, né? Aqui então nós temos um ponto aqui que é menos 2 raiz de 3 sobre 3. E outro ponto aqui que é 2 raiz de 3 sobre 3. Entre as raízes, sinal contrário de A. O A, o coeficiente do x quadrado, é 12, é positivo. Então aqui vai ser negativo entre as raízes. E fora das raízes é o mesmo sinal de A, positivo. Então, nós sabemos que nessa parte aqui tem a concavidade para cima, né? Aqui, dando negativo, a concavidade é para baixo. E aqui a concavidade é para cima. Esse vai ser o jeitão. Ok, pessoal? E agora vamos finalmente esboçar o gráfico. Vamos para os finalmente. Então, o esboço do gráfico. Então, vamos traçar um gráfico aqui. Esboçar um eixo cartesiano. Aqui nós temos x. E aqui o y. Ou f de x, né? A f de x é a imagem do x. Aqui, pessoal, antes eu já dei uma sapiada. E vai ser complicado. Eu vou fazer fora de proporção, né? Depois nós vamos... eu colo esse gráfico feito por um aplicativo. O importante é nós entendermos o que está acontecendo, né? Então nós temos aqui 2 e menos 2.
nós sabemos que são raízes. Então o gráfico vai cortar nesse ponto, no menos 2 e no 2. Que mais, depois das raízes, nós achamos pontos críticos, que é também o menos 2 e o 2, mas tem o 0 também, né? O 0 é um ponto crítico. E na concavidade, puxa vida, eu não fiz, hein? Queria mostrar isso para vocês. Não, mas ficou calculado sim, né? Fiz sim. Então, onde ela tem concavidade para cima e para baixo, e menos raiz de 2, menos 2 raiz de 3 sobre 3, nós falamos que vai dar menos 1,15, né? Vai estar metade aqui, é quase no meio aqui. Aqui é menos 1,15. E aqui também metade, um pouquinho depois da metade, está o 1,15. O que nós precisamos saber é o seguinte. Vamos voltar. Esse gráfico é da função, né? Para nós não nos perdermos, vamos pôr aqui o f de x, a função dada é x à quarta, menos 8x quadrado, mais 16. O que eu preciso no x igual a zero, quanto dá o y? Vai dar 16, né? Então, vai estar aqui assim, ó, 16. Aquilo que eu disse para vocês vai ficar fora de proporção, porque olha a distância no x de 0 a 2, né? Então, aqui, por exemplo, olha, 16, metade de 16 é 8. Metade de 8 é 4. E metade de 4 é 2, ó. Então, esse pedacinho de 0 a 2 no y equivale ao pedaço de 0 a 2 no x. Então, está fora de proporção para nós entendermos o gráfico. Porque depois a gente... Então, nós precisamos achar esse f de 1,15. Quanto que vai valer o x, né? Façam aí, né? Nós já sabemos como tem que fazer. Já sabemos que é 1,15 elevado à quarta, menos 8 vezes 1,15 elevado ao quadrado, mais 16. Isso aqui eu achei 7,16. E olha que interessante, o f de menos 1,15 também vai dar 7,16, né? Porque está elevado a um expoente par, né? De todo jeito vai dar o 7,16. Então vamos pôr ele aqui, vamos pôr no gráfico. Aqui, 16 aqui, ó, tá? Então esse ponto aqui, não é 16. Isso não é possível, pessoal. Tô ficando preocupado comigo, certo? Tô morgando, acontecendo coisa que nunca aconteceu. Dá 7,16, né? Se 8 tá aí, 7,16 vai ser mais ou menos aqui. É, só mais ou menos para ter uma ideia. Só para ter uma ideia. Aqui. E do outro lado a mesma coisa, né? Então, já podemos esboçar o gráfico. Então nós vimos que o gráfico vai ter a concavidade para baixo. Ele vai descer aqui, né? É uma curva, mas vai tocar no 2, vai subir, vai passar por esse ponto aqui, vai tocar em 16, vai descer, passar por esse ponto aqui, vai tocar em 2,
Então veja lá o material de vocês. Deixa eu voltar aqui no meu. Então, quando nós fizemos o estudo da concavidade, de menos infinito até menos 1,15, a concavidade está para cima. Depois de 1,15 até de menos 1,15 até mais 1,15, a concavidade está para baixo. E depois de 1,15 em diante, a concavidade está para cima. Olhando lá atrás, quando nós vimos os pontos críticos, então nós vimos que ela vem decrescendo de menos infinito até 2, menos 2. Em menos 2 ela inverte. Em menos 2 ela inverte e volta a subir. Então menos 2 é um ponto de mínimo. Aí ela vai subindo, vai subindo, vai subindo, até que chega lá em 16, ela inverte. Mas 16 é o y, o x vale 0. Então, x igual a 0 é um ponto de máximo. E ela vem descendo, né? Continua até chegar no 2, aqui inverte. Então, o 2 é um ponto de mínimo. Ok, pessoal? É claro que está totalmente fora de proporção. Agora eu vou jogar essa função num aplicativo que gera gráfico. E nós vamos colocar o gráfico verdadeiro, né? Como ele tem que ser. Mas é importante, como esboço, né? Nós, como futuros engenheiros, primeiro a gente faz esboços, para depois dar a versão final. Então, como esboço dessa função, tá ótimo. Bom, pessoal, aí tem o gráfico real dessa função. A função está lá no alto, no canto superior esquerdo. Y é igual a x à quarta menos 8x² mais 16. Então, vocês estão vendo que ela tem duas raízes, que é onde ela toca o eixo do x em menos 2 e 2. Que menos 2 é ponto de mínimo, assim como 2 é ponto de mínimo. E x igual a 0 é ponto de máximo. Aí não marca, né? Aquele ponto de menos 1,15 e mais 1,15 são pontos de inflexão. Então, de menos infinito até menos 1,15, a concavidade está para cima. De menos 1,15 até mais 1,15, o x, a concavidade está para baixo. E para x maior que 1,15, a concavidade está voltada para cima. Ok, pessoal? Então, chega de gráfico e eu vou ver se eu preciso estudar o assunto também, né? Vou ver se eu começo a pegar polinômio de Taylor. Quem sabe até segunda-feira está pronto. Ok? Até mais.